investigadora Isabel Ferreira é uma das cientistas mais influentes do mundo na área das ciências agrárias. Trabalha a partir de Bragança, no Centro de Investigação de Montanha, onde se criam novos ingredientes naturais que possam substituir, por exemplo, corantes sintéticos. Plantas e cogumelos são os ingredientes estudados. Vamos, portanto, falar de alimentos e do potencial dos produtos de montanha na transformação dos parâmetros económicos e sociais de uma região através da investigação científica na área alimentar. Isabel Ferreira, bom dia. Bem-vinda ao Filhos da Nação. Vamos começar por perceber bem o que é este Centro de Investigação de Montanha em Bragança. Há quantos anos é que existe e quais foram os objetivos para a sua criação? O Centro de Investigação de Montanha foi criado em 2002, por isso já tem alguns anos. 15 anos já. Exatamente. E, portanto, ele foi criado com o objetivo de investigar territórios de montanha e ecossistemas de montanha, com especial incidência em 3 grandes áreas. Uma área mais ligada à agricultura, porque efetivamente a agricultura de montanha tem outros desafios completamente diferentes daqueles que é a agricultura noutro tipo de territórios. Depois, uma área mais ligada ao ambiente e à floresta e uma terceira área ligada aos produtos alimentares. Por isso, o Centro de Investigação de Montanha organiza-se nestes 3 grandes grupos. Aquele em que se centra o trabalho da Isabel. Exatamente, portanto eu integro o grupo dos alimentos, que estuda a tecnologia, qualidade e segurança alimentar, portanto sou uma das equipas que integra esse grupo e hoje em dia sou diretora também do Centro de Investigação de Montanha, mas, como eu referi, ele já existe há muitos anos, ainda eu dava os meus primeiros passos na investigação científica. Em relação aos alimentos desta região, quais são aqueles com que vocês estão sempre a trabalhar ou que trabalham mais vezes? Estamos a falar de quê? Portanto, nós, em particular a minha equipa, nós estudamos muito plantas e cogumelos como fonte de ingredientes que depois podem ser utilizados em todos os setores alimentares, por isso desde produtos laticínios a produtos, portanto, de pastelaria, de panificação, enfim. Dê-nos um exemplo concreto, Isabel, de uma planta que é utilizada num outro género alimentar, imagino. Muito bem. Portanto, nós, por exemplo, temos extraído moléculas de alto valor acrescentado a partir de plantas aromáticas, nomeadamente a camomila, o funcho, o manjericão. Também utilizamos muitas flores, por exemplo, para obter pigmentos que tenham interesse como corante. Por exemplo, a flor da perpétua roxa, também muitos frutos, sobretudo frutos vermelhos, a própria cereja, que também é uma fonte muito interessante de corante natural. Pegando na perpétua roxa, que uso é que vocês lhe dão? Nós, na perpétua roxa, embora ela seja conhecida por ter muitos efeitos medicinais, por isso o nosso interesse nesta flor é realmente tirar a cor numa classe particular que são os compostos que se chamam betalaínas e que têm uma coloração arroxeada. E que se usam onde? E, portanto, nós retiramos esse corante e utilizamos, por exemplo, em gelados. Gelados, mas depois não se diz que é gelado de perpétua roxa, pois não? Também se pode fazer gelado de perpétua roxa se for aromatizado com perpétua roxa, como se pode fazer gelado de limoneta, etc. Mas nós utilizamos especificamente e apenas para dar a cor, não é para dar sabor, não é para dar qualquer outra propriedade. Aliás, utilizamos em concentrações muito baixas e que permitam apenas ter a coloração que nós desejamos. Então, e essa cor da perpétua roxa, no caso, vai substituir que componente químico que daria essa cor arroxeada? Neste caso, até já há outras substâncias naturais que também dão cor arroxeada, por exemplo, o corante da beterraba, que está já autorizado para utilização como ingrediente alimentar. No entanto, existem muitos corantes em todas as gamas de cores que são obtidos artificialmente e que têm tido alguns problemas de segurança alimentar e para o consumidor, porque existem já alguns estudos
que apontam para a sua toxicidade e também para efeitos, nomeadamente o facto de causarem hiperatividade em crianças e por isso há alguns corantes que, embora ainda é permitida a sua utilização, é obrigatória a menção no rótulo a esta questão, portanto o facto de poderem provocar falta de déficit de atenção ou alguma hiperatividade. Voltando ao exemplo da Perpétua Roxa, quando vocês disponibilizam esse corante, feito a partir de Perpétua Roxa, como é que chega à empresa? É a empresa que vos contacta? São vocês que entram em contacto e passam a informação a determinada empresa, no caso que trabalha no ramo de gelados? Como é que acontece depois esse contacto? Essa interação. Depende do projeto em questão que esteja a ser desenvolvido. No caso da Perpétua Roxa, portanto, nós estamos envolvidos em projetos que envolvem desde empresas produtoras da matéria-prima, neste caso produtoras de plantas, até empresas utilizadoras dos ingredientes. E, portanto, nós fazemos esse processo intermédio de desenvolvimento do corante, da sua extração, da sua estabilização, e de garantir que ele realmente mantém o efeito desejável depois de incorporado no alimento, portanto, todos esses testes. E depois, então, é passado para a empresa utilizadora deste ingrediente. De qualquer forma, todas estas dinâmicas exigem, obviamente, protocolos de parceria entre todas as empresas. Desde que vocês estabilizam resultados no laboratório até essa implementação comercial? Sim, pode levar muito tempo. 6 meses, 1 ano, 2? Depende de muitos fatores e, inclusivamente, pode até chegar-se ao desenvolvimento de um produto interessante e a empresa não querer colocá-lo no mercado porque não é pertinente ou porque não é o momento certo, enfim. Então, depois há um banco de dados onde se pode ter acesso a essa investigação e esse trabalho de laboratório e quem quiser pode depois contactar-vos, é isso? Normalmente estes projetos são feitos em parcerias com empresas e por isso também todos os direitos de propriedade intelectual pertencem aos elementos desse consórcio. Mas toda a parte científica demora também muito tempo, porque, como eu disse, passa por resolver vários desafios, desde logo obter a substância de interesse em concentrações indicadas, depois obtê-la de uma forma estável, depois fazer com que a incorporação seja bem sucedida, porque às vezes depois ao incluir num alimento, de acordo com as características desse alimento, isso pode provocar também alterações nessa substância e, portanto, aí é que está também o desafio científico que nós exploramos. Quantos produtos é que vocês já criaram? Podemos falar assim num catálogo de, imagino, 50 produtos mais 500, não faço ideia. É assim, não gosto muito de contabilizar. Mas é mais para nós termos a noção do trabalho todo que já está a ser realizado e que é silencioso e que nós não damos conta, não é? Nós, o público, o consumidor. Até porque esse trabalho vem, e os números, vêm até muito mais atrás. Portanto, o nosso trabalho começou pelo estudo de centenas de plantas e de cogumelos diferentes para conhecer do ponto de vista químico, porque essencialmente nós somos químicos e bioquímicos, embora tenhamos uma equipa bastante multidisciplinar, o coração da equipa são químicos analíticos e bioquímicos e, portanto, nós fizemos todo esse trabalho exploratório para perceber nestas centenas de espécies quais é que são... Centenas de espécies, já estamos a falar de plantas e cogumelos também? De plantas e de cogumelos, sim. Portanto, saber quais é que eram mais promissoras para determinados fins. Nós trabalhamos em conservantes, em corantes e em bioativos. Portanto, ver qual destas substâncias qual destas espécies é que é mais promissora para cada uma destas componentes. E depois não é só a espécie, depois há muitos fatores envolvidos. Ver qual é, por exemplo, se for uma planta, qual é a parte da planta, se é uma folha, se é a flor. Enfim, e portanto há esse trabalho todo a montante e depois realmente quando começámos a ter uma informação muito grande sobre o perfil químico de todas estas espécies é que se começou a desenvolver os trabalhos com mais tecnologia de produtos naturais e que tem a ver precisamente com aproveitar esses ingredientes
para desenvolver novos produtos inovadores e que possam ser utilizados em vários setores industriais, embora o nosso foco seja o setor alimentar. Isabel, e quando falamos de cogumelos, quantas espécies de cogumelos existem nessa região? A nossa região é uma das regiões da Europa com maior biodiversidade, incluindo de cogumelos. Nós já identificámos e estudámos 180 espécies diferentes de cogumelos. De cogumelos, sim. Uau! E seguramente há ainda mais. Portanto... E qual é que é o rei dos cogumelos, aquilo que vocês gostam mais de pegar e de trabalhar em laboratório? É assim, nós temos obtido resultados distintos com espécies também diferenciadas, não é? No ponto de vista dos bioativos, às vezes são espécies mais raras e mais difíceis de obter, como é, por exemplo, um Clitociba alexandri, que não é muito consumido, nem é muito Como conhecido. É que é esse cogumelo, Isabel? Descreva-nos cá. É um cogumelo... É pequenino, é grande? É pequeno, é pequeno, não tem assim nenhuma característica... É castanho? Não é castanho, é meio branco. Ok. E realmente, portanto, do ponto de vista bioativo, foi um cogumelo que que mostrou muito interesse. Mas também conseguimos, por exemplo, obter substâncias de interesse a partir daquele que é o cogumelo mais consumido em todo o mundo e mais produzido, que é o Agaricus bisporus, esse sim, o cogumelo branco, que toda a gente conhece e que é mais consumido. A Isabel trabalha com uma equipa de 20 pessoas, por aí, não é? Sim, a minha equipa em particular, neste momento, tem 36 pessoas. E não são todas portuguesas, pois não? Não são. Nós temos membros da equipa de todo o mundo, de todos os continentes. O Centro de Investigação de Montanha é um centro que neste momento tem 120 membros. Portanto, pois houve um grupo dessas pessoas, lideradas por uma pessoa que resolveu, que nos presenteou com uma mensagem para a Isabel. Vamos ver o que eles têm para dizer sobre a Isabel. Iniciei o meu percurso com a Isabel já há alguns anos atrás. Na altura éramos as duas e eu era aluna de doutoramento dela. Mas desde então, o grupo tem crescido de forma exponencial para as grandes dimensões que tem atualmente. Isto conseguiu-se devido à dedicação e ao empenho que a Isabel tem pela ciência, mas não só, pela sua capacidade de liderar e construir uma equipa do tamanho que ela tem. Porque ela também consegue ver o potencial de cada membro da sua equipa. Eu costumo dizer muitas vezes à Isabel, ela é uma super mulher, mas eu acho que a palavra que a define melhor é que ela realmente é uma mulher especial, não só pelo sucesso profissional, mas também como ser humano. Ela conseguiu levar o grupo que lidera, o centro que coordena, a instituição a que pertence, o nome da cidade onde cresceu e decidiu fazer ciência a lugares jamais imaginados. Fazer ciência com a Isabel não é uma obrigação, é um gosto partilhado não só por mim, mas por toda a equipa. Por isso decidimos vir hoje aqui a este local tão emblemático da cidade, não só para dar este depoimento, mas também de uma forma agradecer tudo o que ela tem feito por nós. A Isabel conseguiu construir uma carreira, pedra sobre pedra, tal e qual este castelo que se ergue aqui atrás de nós. Mas o castelo da Isabel ainda será maior e estaremos aqui todos para o presenciar. Obrigada, Isabel! Foi eficaz, Isabel, não é verdade? Muito. A Lilian Barros é que comandou ali as tropas em frente ao castelo e ouviu-se muitos passarinhos. Pois, estou a ver. Sim, o nosso castelo é emblemático na cidade e estou a ver que se reuniram ali todos, a equipa Biochem Core. E como é que Bragança recebe ou como é que interage com vocês? Vocês são cientistas, estão numa área muito específica, em várias áreas muito específicas, mas vocês são bem tratados, a população gosta de saber que o futuro, no caso da indústria alimentar, também passa por Bragança? Sim, sem dúvida. Em Bragança, precisamente por ser uma cidade muito pequena e em que o Instituto Politécnico está completamente enquadrado na dinâmica da cidade e é vital para a dinâmica dessa cidade,
Por isso a interação entre nós e a população e as empresas locais é enorme. E, aliás, eu acho que essa responsabilidade que nós temos ainda se sente mais sendo um meio pequeno, porque realmente é muito fácil conversar com a população, saber muito mais visível, é muito mais visível, sabemos quais são as expectativas que as pessoas têm em relação a nós. E por isso essa interação tem sem dúvida outro dinamismo que talvez não tivesse se fosse noutra cidade maior. Um centro de investigação de montanha, quando nós pensamos num centro com estas características, pensamos no impacto regional. Só que há um modelo que pode ser repercutido a nível universalmente, não é, Isabel? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é uma grande mais-valia quando nós conseguimos simultaneamente, o que nem sempre é um exercício fácil, mas que é o desejável se nós conseguirmos realmente, com a ciência que nós fazemos, ter um impacto local e, ao mesmo tempo, conseguir marcar também a atualidade científica mundial. E isso é fazível e nós... Mas faz-se através de plataformas como a União Europeia e outras, ou não? Também é assim, a nossa equipa é uma equipa que interage com investigadores de todo o mundo, nomeadamente em projetos de investigação científica, em intercâmbios de investigadores também, e, portanto, hoje em dia a ciência é global. E, portanto, é muito fácil também estar inserida em redes. Foi criada há muito pouco tempo a Rede Ibérica, não é? Exatamente. De investigação de montanha. Sim. Esta parceria Portugal-Espanha já estava a acontecer ou vai acontecer mais a partir de agora? Nós temos uma interação muito forte com Espanha, aliás, com muitos países, particularmente no Instituto Politécnico, que somos das instituições em Portugal com maior internacionalização até dos seus estudantes, isto mais na parte académica. Também na parte científica há essa mobilidade. E nós, no Centro de Investigação de Montanha, recebemos investigadores de todo o mundo e, em particular, uma vez que nós partilhamos montanhas com as mesmas características, para nós fazia todo o sentido alargar aquilo que nós fazemos no Centro de Investigação de Montanha a outros centros de investigação que estudam também estas temáticas e criámos então a Rede Ibérica de Investigação de Montanha. Portanto, foi a nossa iniciativa dinamizar a criação desta rede, que foi então criada em maio, no final de maio, e, portanto, somos agora atualmente a instituição diretora desta rede. Qual é o objetivo? Esta rede... Durante quanto tempo é que são a instituição diretora? 1 ano, 2? 4 anos. 4 anos. Sim. Quais são os planos para estes 4 anos? Exato. Esta rede tem centros de investigação de Portugal, de Espanha e de Andorra, e por isso aquilo que nós pretendemos é definir uma agenda de investigação de montanha, uma vez que... Portanto, se trata de desenvolver um tema com base em várias áreas científicas, porque há muitas áreas científicas relevantes para a temática da montanha e que vão desde a agricultura, a floresta e os produtos alimentares que já estavam no centro de investigação, mas também as áreas da engenharia absolutamente importantes na otimização dos processos, por exemplo, do desenvolvimento de ingredientes a nível industrial. Estamos a falar mesmo de máquinas. Também. Mesmo a parte do turismo, a parte da saúde e do bem-estar, do desporto da natureza, são tudo temáticas muito relevantes para os territórios de montanha e, portanto, aquilo que nós pretendemos é precisamente definir o que é uma agenda de investigação, em particular uma agenda de investigação relevante para as montanhas ibéricas e para as montanhas mediterrânicas, porque realmente têm desafios completamente diferentes de montanhas que estão noutro tipo de territórios. Também. Isso significa que os cidadãos, no caso destes 3 países, vão começar a olhar para as montanhas com outras perspectivas? Eu espero que sim. No fundo, também os centros que estão nesta organização já o fazem, porque são centros que, historicamente, se têm dedicado a estes territórios. Mas é absolutamente importante, porque com isso também, certamente, se vai gerar riqueza e vai-se melhorar também o próprio ecossistema, não só do ponto de vista da sua preservação, mas também da valorização da sua biodiversidade. Valorização essa que pode ser uma valorização comercial também, não é? Também, sim, também. No desenvolvimento de novos produtos, de valorização de produtos endógenos também,
de inovação também ao nível dos processos, que possam ser aplicados, nomeadamente na agricultura e também no desenvolvimento dos produtos alimentares. Eu imagino que haja assim um sonho, Isabel, que eu gostava que partilhasse connosco e que a move para estas conquistas, estas pequenas conquistas profissionais e de investigação que vai tendo. Esta rede ibérica parece-me uma conquista, claramente. Há assim um sonho social, um sonho da Isabel enquanto cidadã em termos de repercussão do seu trabalho no dia-a-dia das pessoas? Neste momento, o sonho é valorizar mesmo estes territórios de montanha que enfrentam... Estão isolados, estão quase sem gente, não é? Sim, as redes de comunicação são muito mais difíceis, muitos destes territórios estão ameaçados de desertificação, não é? Têm uma baixa densidade populacional. E, portanto, se todos juntos olharmos para estes territórios, não como territórios cheios de problemas, mas como cheios de oportunidades, exato, que é o que eu acho que pode acontecer, mudar o ângulo, portanto, valorizá-los e certamente isso vai trazer riqueza àquelas regiões, vai criar novos empregos também naquelas regiões e vai dinamizar depois, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista social, esses territórios, o que é absolutamente essencial. Talvez na geração dos nossos filhos, quando eles já forem adultos, isto já possa estar a acontecer? Sim, eu espero que sim. Espero que seja mesmo a curto prazo. Isabel, temos mais uma surpresa. Desta vez, alguém que eu penso e acredito que seja a pessoa mais importante do mundo para a Isabel, partilha connosco um poema para si. Vamos ver. A minha mãe é meiga. De manhã, quando acordo, tenho sempre uma enorme vontade de a abraçar. O amor que sinto por ela mal me cabe no peito. Divertimo-nos a valer. Durante o dia chamo por ela umas 50.000 vezes e, curiosamente, ela obtém sempre o recorde de todas as respostas. Viajamos muito os dois e, enquanto ela trabalha, eu conheço a maior parte do mundo. A minha mãe, apesar de não ter muitos conhecimentos acerca da música, dá-me uma força indispensável no meu instrumento, o piano. Ela supervisiona todos os meus trabalhos de casa e a sua ajuda nos testes é muito preciosa. Muitas vezes, porque está cheia de trabalho, parece desatenta e eu digo-lhe: mãe, assimila. E ela concentra-se e consigo lhe dizer o que estou a pensar. É uma mãe incrível e, como ela já está habituada ao meu lado artístico, vou ler um poema que eu fiz. A minha mãe é um arco-íris, quer faça chuva ou sol. Ela está sempre presente, atenta como ninguém. Conhece-me bem, já percorremos caminhos cheios de sol os dois. Partilhamos momentos inesquecíveis, criamos cumplicidades, somos invencíveis. Já rimos muitas vezes com ou sem motivo, mas também já derramamos algumas lágrimas. Trabalhadora como ela só, investigadora de eleição, cientista do mundo, bioquímica de formação. Terna e meiga, mas sobretudo amiga. Com ela eu sei que posso sempre contar, com ela eu ultrapasso obstáculos, com ela eu enfrento todos os desafios, com ela eu tenho no mundo na mão. É ela eu dou todo o meu coração. Oh, o Pedro! É o Pedro Ferreira, não é? O Pedro Ferreira no seu melhor, porque ele realmente... Lindo, Isabel, lindo, sim, grande lindo, poema, lindo. Grandes frases a definirem a mãe, afirmações daquelas fantásticas. Isabel, vamos assimilar então, como o Pedro nos disse ali, só para percebermos de onde é que a Isabel vem neste percurso todo. A Isabel começou na área da química farmacêutica. Sim. E agora está a trabalhar na química de produtos naturais. Uhum. Como é que foi esta passagem e porquê? Porquê é que se deu? Muito bem. Portanto, eu realmente fiz o meu doutoramento na área da química medicinal, portanto, na síntese de compostos com interesse para a indústria farmacêutica. E já quando estava a fazer o doutoramento, eu estava no Instituto Politécnico de Bragança. E, portanto, depois foi nessa transição de pós-doutoramento em que eu quis começar a estabelecer a minha própria equipa e com o interesse que eu tinha em ficar em Bragança, portanto, já estava criado o Centro de Investigação de Montanha e, portanto, o exercício que eu fiz foi ver como é que as ferramentas que eu tinha desenvolvido da minha formação de doutoramento, as ferramentas de química orgânica, como é que elas poderiam ser aplicadas ao serviço do Centro de Investigação de Montanha e da missão
do Centro de Investigação de Montanha e do Instituto Politécnico de Bragança e, portanto, não foi muito difícil perceber. Mas é uma volta de 180 graus de qualquer forma, ou não? Ou não é tanto? Não é tanto, é assim, há muitas metodologias, sobretudo na parte da elucidação da estrutura das moléculas, que são comuns, sejam substâncias sintéticas ou substâncias naturais. Portanto, aqui foi mesmo escolher a matriz. E, portanto, eu pensei, o que é que Bragança tem que pode realmente ser importante para o resto do mundo? E não é muito difícil perceber que é a nossa biodiversidade. Nós estamos num território de reserva mundial da biosfera. E, portanto, foi olhar um pouco para à volta e ver que aqueles cogumelos, aquelas plantas todas poderiam ser um tema muito interessante e começar por aí, então, até aos produtos naturais. Mas, Isabel, se existem centenas de espécies diferentes de cogumelos, quantas é que são comercializadas atualmente? Ou nem todas podem ser, ou é só uma quantidade ínfima que pode ser comercializada? Na parte dos cogumelos há muitas espécies que não são comestíveis, muitas. E, portanto, mas que podem ter interesse, nomeadamente para a indústria farmacêutica, para a obtenção de algum composto específico. Do ponto de vista das espécies comestíveis, elas são muito menos. O que acontece é que a grande maioria delas são silvestres, portanto não são cultivadas e às vezes o seu cultivo não é nada fácil, é um desafio muito grande. E por isso acabam por ser cultivadas, assim, à escala mundial, muito poucas espécies. E, portanto... Mas como é que em termos da região, como é que aquilo que vocês fazem se pode extravasar para o cotidiano das pessoas? Há empregos que já estão a ser criados a partir de investigação que é feita no Centro de Montanha ou não? Esse vai ser um futuro próximo? Como é que a autarquia também de Bragança colabora ou não, ou houve coisas que vocês possam ter descoberto e investigação que estejam a fazer que pensem que seja relevante para a autarquia também saber, para poder aplicar em algum setor da comunidade? Sim, essa dinâmica acontece naturalmente e ao longo destes anos já tem acontecido, porque efetivamente a investigação que é feita é em estreita colaboração com empresas e quando há uma oportunidade de exploração dos resultados, isso é feito. Ou pela parte da empresa ou pela parte dos investigadores que veem a oportunidade também, por exemplo, para criar o seu próprio emprego. Isso já tem acontecido e nomeadamente agora da parte que estávamos a falar de cultivar cogumelos ou até mesmo da micropropagação de plantas em Isso quer dizer o quê, Isabel? Que é produzir as plantas em laboratório. Também já aconteceu alunos nossos e que fizeram todo o seu percurso académico connosco agora terem implementado o seu próprio trabalho, a sua própria empresa, terem empresas muito bem-sucedidas e agora estarem em projetos de investigação connosco, nomeadamente, por exemplo, a tentar perceber se manipulando o meio de cultura em que as plantas crescem, se conseguimos estimular a produção de algum pigmento que possa ser interessante depois para utilizar como corante natural. Voltando à conversa das cores, esses pigmentos, quais são as cores com que vocês trabalham mais? Já falámos do roxo, da Perpétua Roxa. Sim. Trabalhamos muito também com os azuis e com os vermelhos, portanto também... Vermelhos dos frutos... também dos frutos vermelhos e depois numa classe que se chama antocianinas e que podem ter um espectro de cores alargadas. Portanto, essencialmente, neste momento estamos mais nessas três cores, portanto a gama dos vermelhos, dos azuis e dos roxos. Temos também a breve prazo o objetivo de ir mais para os tons de amarelo e laranja, mas isso também implica desenvolver metodologias analíticas para monitorizar esses pigmentos. E, portanto agora estamos no roxo, azul, Exato, vermelho. Exatamente. E preparados para conquistar os laranjas e os amarelos. Isso mesmo. Isabel Ferreira, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Agradeço imenso o facto de estar aqui como filha da nação. Isabel Ferreira, cientista empenhada em descobrir propriedades químicas de produtos naturais que substituam químicos de laboratório, nomeadamente na indústria alimentar. Trabalha a partir de Bragança e é reconhecida como uma das cientistas mais influentes do mundo na área das ciências agrárias. Foi filha da nação. Podem assistir a esta e outras conversas em rtpplay.pt e onde quer que estejam, já sabem, fiquem bem.